espectadores do programa Nossa Saúde. A gente lembra para você que as imagens estão sendo transmitidas ao vivo aqui no estúdio, através do Facebook da nossa FM, simultaneamente com o YouTube, e quem é assinante da Tech Cable, da TV a cabo, pode sintonizar no canal 97 também, acompanhar as imagens diretamente aqui do estúdio. Quero dar bom dia ao Deco Luiz, que está aqui na técnica mais uma vez, aguardando inclusive a sua participação, tá? Entre em contato, faz ali pelo chat mesmo da transmissão pelo Facebook, você pode fazer sua participação, dar algum depoimento. Se tem dúvida, manda a dúvida para cá. Quer ligar para cá? 2205 pode participar também, além do nosso WhatsApp exclusivo, que é o 999026355. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. E é isso, né, Yuri? Quantos desafios, quanta coisa louca que a gente vê na internet, né? É verdade, meu amigo Leonardo Reis. E sem contar, na verdade, a gente está falando de dois assuntos que estão interligados, né? Mas é o bullying e essa questão desses desafios, né? Sim. Então, vamos lá. Essa questão do bullying, vamos começar por ele. Eu acredito que, não sei, na sua época, você é um menino novinho, mas, assim, o bullying sempre aconteceu, né? Sim. A gente chamava de deboche, né? Era o famoso deboche. Exatamente. Então, ou uma brincadeira de mau gosto. Isso. Pegava, dava um apelido para a pessoa de acordo, de repente, com aparência física, alguma coisa, e a turma toda caía em cima dele, e aí envolvia, né, todos esses sentimentos. Você, como psicólogo, deve, de repente, ter encontrado no consultório algumas pessoas que trouxeram alguma carga aí desse período. Infelizmente Pois é verdade. Porque realmente as pessoas passam por verdadeira humilhação, tem todo um processo psicológico envolvido. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E como você falou muito bem, né, o advento da internet aí veio alavancar esses problemas, né? Porque antigamente fazia, mas ficava fechado. Um grupo restrito sabia, né? Hoje não, hoje todo mundo tem acesso, né? Então essas coisas me assustam a gente por conta da velocidade. Então, assim, claro que eu, como estudante aí, né, de comportamento, fico sempre atento a algumas coisas, mas essa questão do bullying, né, ao meu ver também, na minha época, né, quando a gente fala, os pais, as pessoas, professores, né, quando repreendem, a gente não entende, eu até me coloquei no lugar, né, eu já falei algumas vezes que eu tinha esse comportamento, apesar de ser uma criança fechada, introvertida, eu praticava bullying. Né? Eu pegava, às vezes, um amigo que falava uma palavra truncada lá, eu pegava no pessoa, sou réu, confesso disso, né? Mas, porém, hoje, né, como um homem feito, profissional de saúde, eu vejo o quanto isso é danoso, né? Então, assim, é aquela história do tempo, que eu não sabia, né, o que era, não tinha essa maldade, mas é aquela história, né? Não se compara ao que é hoje, né? Então, assim, a gente até fazendo uns estudos para a gente poder fazer essa pauta, me chamou a atenção, que eu falei, cara, a gente está levantando alguns desafios, né, que são as brincadeiras aí, que vieram também desse bullying, né, que a gente tem uma pegada aí falsa de integração, né, que eu acho que é o que a galera começa a repetir, não se dá conta do que está por trás, né, porque parece uma coisa inofensiva, é uma brincadeira, o nome já diz, mas as consequências não são brincadeira, né, o próprio bullying hoje não é brincadeira, né, porque uma coisa era eu brincar com você, você brincar comigo. Só que não, a gente reúne 5, 6 e um específico é eleito para ser a vítima do bullying. É verdade. Né? Então, assim, isso gerando até violência, né? Que o bullying não é só brincar de pegar o apelido, como você falou, né? Por uma questão, às vezes uma pinta, né? Que a pessoa tem e tal. E hoje não é só isso, já tem uma violência embutida na história. Né? Então isso é muito perigoso. E as consequências, vamos falar um pouquinho do lado psicológico, as consequências para quem sofre bullying e realmente de forma incisiva, o que isso pode acarretar para esse adulto, né, no futuro? Até na própria fase, né, eu tive alguns exemplos aí de adolescentes que estavam se mutilando, né, que é uma questão da autoflagelo, né, a questão dos cortes aí, popularmente dizendo, e assim, efeitos também de esconder o próprio corpo. A pessoa se corta, é isso? Se corta, e num dia de hoje, como um sol que está fazendo aí, estava de moletom, né, e aí depois começou a perceber e foi para a perna, né, porque falou, pô, vai chamar muita atenção, então começou a cortar a coxa, muito alto, para poder não aparecer tanto, né, porque como uniforme é a calça na escola, escondia, né, e
calça não ia chamar nenhuma atenção. Agora, imagina, um calor desse de moletom. Alguma coisa estava errada, né? Né? Então, assim... A pessoa faz isso como uma válvula de escape? Sim, porque o que acontece? Eu comecei a pesquisar em cima disso e refletir em cima disso. Né? O que seria o que faz a gente cometer esse tipo de brincadeira? O que leva ao adolescente a fazer essa brincadeira? O sofrimento psíquico da fase, tá? E aquela história, poxa, muitos adultos não sabem, e os professores também não têm esse olhar mais, né? Pelo menos eu não tenho visto, na minha época era um olhar diferente, a gente era notado, né? Quando a gente estava quieto, o professor tinha uma atenção conosco. Né? Eu digo isso porque eu fui vítima, né, como eu vou dizer, um aluno assistido dessa forma, né? Pela minha introspecção, pela minha introversão, eu tive essa assistência. Né? E eu não escuto isso mais comumente nos dias de hoje. Né? Então, o que acontece? É uma dor, né, que o adolescente tem, que é não ser mais criança e não se tornar adulto ainda. Né? Então, ele está num buraco, até brinco, né? Eu falo sempre disso, que eu ponho a pessoa para pensar num relevo. Né? Ela tem um plano, aí tem uma fenda, uma fissura, um buraco, e aí tem outra parte da história. E o adolescente está nessa cova, né? Nesse vale. E aí você fala, cara, eu deixei de ser uma coisa e não sou outra. E vem as privações. Né? Dá vontade de voltar, mas não dá mais tempo, não dá mais. Pois é, né? Ninguém deixa, e isso é muito complicado. Então, assim, é uma maneira, né, representativa de se entender uma dor. Né? Porque se eu estou cortado, todo mundo vai ver e vai se solidarizar. Na verdade, ele... como é que eu vou falar? Ele concretiza essa dor que ele está sentindo, que ele não sabe o que é. Sim, é exatamente isso. Ele vai lá e coloca isso de forma física, que aí ele consegue entender. E que todo mundo se apavora e fala, cara, é só conversar com ele. Né? Porque esse corte é uma maneira extravagante, né, enorme, potencializada, pedindo socorro. E isso, com certeza, pode ser desencadeado pelo bullying. Sim, é onde geralmente pontua mais, porque o que acontece? Eu já estou num processo meu, né, de introspecção, de ficar quietinho, e uma pessoa, às vezes, numa atitude de me colocar para fora, para me ser apoio, para eu vencer essa fase, faz o efeito contrário, porque eu me retraio mais. Porque quem gosta de ser ridicularizado? Ninguém. Verdade. Né? E quando a gente é enaltecido por uma coisa boa, que delícia, né? A minha redação foi premiada, eu fui aluno nota 10 em matemática, é ótimo. Agora, eu fui o único aluno que não atingi o objetivo de uma tarefa. Isso é bom? Com certeza não, né? Tá? E aí vem nesse momento da fase que é crítica, mas esses monte de situações aí. Exato. E o problema todo que a gente vê nos desafios, né? Agora vamos interligar os assuntos, né? Nos desafios, você ter desafios da pessoa se mutilar, ou seja, da pessoa se cortar, né? Sim. E, além de outros mais. Vamos falar um pouquinho dos desafios? Vamos. Né? Eu olhei aí para falar alguns, né? Foi um tempo atrás, Baleia Azul. Esse Baleia Azul fez vítimas do mundo todo, né? Pois é. E vítimas fatais. Vítimas fatais. Outro foi o desafio da boneca Momo, né? E que, assim, eu acho interessante a gente pontuar, porque eu tenho um hábito, na verdade, né? Uma maneira de, às vezes, me atualizar de informações olhando manchetes do Google, né? E a do Momo, atenção, porque várias vezes ela brotava no meu smartphone e eu pulava, eu não abria aquele link. Né? Aí você vai falar, por que você não abria? Cara, eu de olhar para aquela imagem me gerava um mal-estar. Então eu não tinha curiosidade de mexer. Né? Só que começaram, né? Eu tive até um pai que mostrou uma foto de uma filha que estava visivelmente alterada. Ele falou, olha como é que é. O que é isso aqui? Eu levei para um lado espiritual, claro, né? Eu já tinha uma vertente aí evangélica, eu sou evangélico. Então, levei para o lado espiritual, sim, mas também trouxe para o comportamental. Né? E a fisionomia estava muito alterada. Né? E aí eu falei, mas por que você está trazendo? Ele falou, cara, você já ouviu falar da tal da brincadeira aí, da boneca japonesa? Eu falei, não. Aí ele me mostrou a imagem. Eu falei, tá brincando. Né? Então, o que acontece? Eu hoje, pensando nisso, né, que eu também quero trazer para vocês aí, uma maneira de intervir nessa história, dessas brincadeiras idiotas, nessas brincadeiras polêmicas, que não tem nada de brincadeira. Né? Preste atenção no seguinte, todas elas têm um ponto em comum, que é uma violência, e que é uma coisa chocante e que leva-se à morte. Né? Então a Baleia Azul veio, e a boneca Momo veio, tem essa hoje moderninha aí de modinha, né? Um conceito aí muito teen, que a galera gosta muito de falar em modinha,
que é o Desafio da Rasteira, e que agora já tem uma outra versão dela mesma, que é feita por um casaco de moletom. Essa eu não vi ainda. Não, pois é, eu tive o desprazer de ver. Né? Já estão reproduzindo, quer dizer, já estão danificando. Eu vi uma imagem muito forte, porque uma adolescente cai de frente nessa brincadeira. Uma pessoa chega por trás, põe o moletom na cintura e puxa. Quer dizer, faz uma alavanca, a pessoa cai de frente. Quer dizer, pode quebrar nariz, pode ter um traumatismo mais sério do que se bater de costas também. Né? E eu fico pensando, por que isso está acontecendo? E eu me reporto a menino, né? Que na minha escola, antigamente, no ensino médio, tínhamos, que pena que era só no ensino médio, né? Mas eu, por exemplo, não via a hora de chegar no ensino médio para aprender filosofia. Né? E uma disciplina também que estão tentando voltar com ela aí, tomara que volte, que chamava disciplina Educação Moral e Cívica. Né? Porque a gente tinha uma noção de fazer uma brincadeira, mas às vezes a gente não extrapolava, porque a gente tinha uma noção muito delimitada dos direitos e deveres. Exatamente. E o que falta nessa galera hoje. Né? Você vê que as crianças estão muito cedo, sem limite, estão crescendo, adolescentes sem limite, pré-adolescentes sem limite, e estão virando adultos sem limites também. Né? Eu até hoje, né, graças a Deus, não tive insônia, tá? Não, eu dormi bonito. Mas agora, pela manhã, eu estava tendo um insight que eu falei, cara, olha, né, porque as pessoas estão parecendo zumbis, né, e aí não estão pensando, e o que me chama atenção, que às vezes eu brincava isso com a minha esposa, comentando, e ficava muito injuriado, muito irritado, é que as pessoas quase que literalmente estavam passando uma em cima das outras, né, e aí vem essas brincadeiras aí, que eu não consigo chamar de brincadeira, mas infelizmente é o que está trazendo a mídia, né, então essas aberrações, eu vou chamar de aberrações, o que acontece? É por falta disso, então a escola tem um papel importante que está declinando, né? Igual eu venho me lembrando sempre que na minha época a instituição família estava falida, a igreja estava falida e a gente tinha a escola. Só que hoje a escola está falida, a gente tem, graças a Deus, as famílias, né, que são minoria, mas estão se atentando para essa formação dos cidadãos. Estão sendo bombardeadas, estão resistentes, né? Sim, mas estão fazendo alguma coisa. Você Exatamente. vê que você tem o programa que você idealizou, né, que é questão de saúde, uma questão de saúde pública, eu até chamo a atenção disso, né, é uma questão que está virando uma pandemia, essas coisas idiotas, essas coisas sem noção, né, que é um conceito que os adolescentes também trouxeram para nós, então assim, olha que legal, eles produzem coisas boas, mas produzem lixos também, né, usando um conceito aí do Fábio de Mello, então, o que é o sem noção? Cara, é você fazer uma brincadeira que ele pode levar à morte, e aí quando você lê, igual teve uma que eu achei interessante, quando eu estava fazendo a falta lá, que o meu amigo Léo fez um bullying comigo, né? Porque eu não faço o roteiro, mas eu fiz um roteirinho e fui mandar para ele, né? Um roteiro. Aí eu mandei aquele emotionzinho do cara pensando, tipo, pô, fez roteiro? Pois é, aí o que acontece? Eu coloquei ali só para chamar atenção, porque eu fui pesquisar, e uma dessas brincadeiras, que eu não vou falar qual, porque o intuito não é esse, tem 50 passos para ser cumprido, e o último é o suicídio. Eu falo, cara... só vence o jogo, o desafio, quem morrer. Olha que bacana. Que coisa, né? E detalhe, é uma coisa trabalhosa. Aí eu me vi pensando que o adolescente às vezes não quer estudar, não quer ter compromisso, por preguiça, é uma coisa que pontua inclusive a própria fase. Uma das maiores características é a tal da preguiça, né? É verdade. E a pessoa não tem preguiça de passar por 49 itens. Aí quer dizer, você está pensando no que você está fazendo? Então vamos pensar, vamos refletir. Tá, Yuri, por quê? Cara, porque o apelo tá forte? Tá, mas vamos fazer a diferença. Né? Igual eu vejo algumas pessoas lutando nisso, algumas pessoas tentando fazer um trabalho, igual, né, pesquisando uma coisa, achei outra fantástica no site do MEC, né, no portal do MEC, uma cartilha para formar novos cidadãos e falando da questão da educação, e aí eu quero que o pessoal da educação aí preste atenção nessa informação, tá? Porque está no portal do MEC. O que acontece? A escola está favorecendo só uma burguesia, uma minoria, e está esquecendo que ela tem um fator muito maior do que ser só um elemento de avanço da humanidade. Tá? Ela tem a obrigação, o caráter, a ferramenta maior da instrução nossa, a educação é fazer com que a gente viva numa sociedade corporativa, de cooperação. Tá? Então, a gente não está vendo isso. A gente vê cada vez o adolescente, a criança, cada vez mais egocêntrica, mais voltada para si. Quer dizer, isso está sendo retrógrado. Nós estamos andando para trás. Né? E todo mundo está adorando falar aí que está no século XXI, que está no século XXI.
Mas olha só o que está se passando aí. Quer dizer, então é falta de informação, falta de uma formação religiosa assim, espiritualizada, tá? Porque a gente precisa ter noções de limites. E olha que ponto chegou, né? Graças a Deus a gente não vê tanto óbito enquanto, né, a gente poderia estar presenciando isso nessas aberrações, mas que, infelizmente, a gente tem óbito catalogado. Exatamente. Né? Então fica aí... Esse da baleia azul, por exemplo, foram mais de 100 mortes registradas no mundo todo. Parece que a origem dele foi na Rússia. Isso. E assim, o absurdo do desafio, realmente, da pessoa ter que ficar cumprindo algumas etapas. E o detalhe, aqui no Brasil, por exemplo, tem relato de um rapaz que entrou e ele pediu ajuda à família, porque ele não conseguia sair, né? Eu não sei, não quero nem saber, porque eu não vou entrar para ver, mas assim, algo que prendia, eu não sei se havia ameaça à família, tem uma coisa do tipo, assim, tem uma coisa assim. Que ele falou, não posso sair, então é perigoso sair do jogo. E aí acabou que culminou no suicídio, né, desse rapaz. Então realmente é complicado, é aberração mesmo, não tem nada de brincadeira aí. Pois é, e o que é interessante a gente pensar é que existem prevenções, só que, por exemplo, agora está saindo um projeto de lei que eu ainda não estou acreditando, né, porque eu já leio essa notícia aí já tem alguns longos anos, mas que na rede pública vai ser obrigatório o profissional de psicologia fazendo parte do quadro, né, e algumas outras já tem até uma matéria chamada psicologia, né, que se passa também. Então, assim, eu acho que passou da hora de termos esses profissionais realmente engajados, passou a hora de termos um dia na semana para termos palestras preventivas, tá? E é essa história. Eu não sei lidar com minhas emoções, eu sou um cara de muita raiva. Canaliza isso na palestra, no esporte, que é a educação física. E a gente tem 1 milhão de maneiras, tá? De fazer coisas mais saudáveis, de coisas mais legais e coibir esse tipo de ação. A gente vai continuar falando e alertando a respeito dessas aberrações, essas brincadeiras idiotas. Inclusive tem algumas da pessoa, a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, de ficar doente de propósito, de sumir por 72 horas e outros mais desafios. Mas também ficarem atentos aí aos seus jovens. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. E ainda hoje tem um sorteio, tá? Lembrando do sorteio da Cross Experience, que vai sortear uma camisa e um mês grátis na Academia Cross Experience. Daqui a pouco, no final do programa, a gente faz. Eu vou até talvez combinar isso. Não sei se vai dar tempo de fazer no programa ao vivo, mas assim que terminar o programa, a gente grava o vídeo e vai colocar lá no Facebook, da mesma forma que a gente fez para a chamada do sorteio, tá bom? Daqui a pouquinho. Iniciando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Natura, em casa? É isso mesmo. Eu compro pelo site com descontos incríveis de até 50% ou mais. Não creio. E ainda parcelo no cartão de crédito, tudo no conforto da minha casa. Mas que site é esse? natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Espera, vou anotar. natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. Vou entrar hoje mesmo. Adoro Natura. Lembre-se de verificar se a consultora é a Ana Cristina. Faça seu cadastro gratuito. Você ainda vai ganhar um cupom de 10% de desconto adicional na sua primeira compra. Amiga, sua louca! Anotou? natura.com.br/consultoria/Ana Cris Reis. É impossível negar a importância de um sorriso, né? Como é? Você tem vergonha do seu sorriso? Pare de sofrer. A cirurgiã dentista e ortodontista, doutora Marielza, pode te ajudar. Muito mais que estética, o perfeito alinhamento dos dentes é uma questão de saúde. Consultório odontológico, doutora Marielza Carvalho da Costa. As técnicas mais modernas com as condições que cabem no seu orçamento. Ortodontia para todas as idades. Agende uma consulta. Atendimento de segunda a sexta, a partir das 13 horas e sábados com hora marcada. Consultório doutora Marielza Carvalho da Costa. Rua Prefeito Walter Franklin, 13, sala 301. Telefone 2251-5757. Ou WhatsApp 97403-9056. Doutora Marielza Carvalho da Costa. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV, sífilis, gonorreia e outras ISTs?
Se põe em risco a minha saúde, também deixar de ter a camisinha sempre com você. Casos de ISTs todo dia? Pra que arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. Saiba mais em saude.gov.br/IST. Ministério da Saúde, Governo Federal. Apoio, Programa Nossa Saúde, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Folia com saúde para toda a família é no Carnaval Unimed. Descontos de até 15% para os novos contratos fechados durante todo o mês de fevereiro. Deixe a tranquilidade fazer parte do enredo da sua vida. Proteja a sua família com os melhores planos. Proteja a sua família com os melhores planos em condições imperdíveis. Tá esperando o quê? Passe na Unimed 3 Rios ou ligue 2252-1074 e garanta nota 10 no quesito saúde. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Saber o momento de pedir ajuda profissional é fundamental para a nossa saúde. Aceitar ajuda é tornar a vida mais humana e leve. Psicólogo Yuri Guilherme Costa. Experiência clínica com adolescentes, adultos e idosos. Agende sua consulta pelo WhatsApp 24 98869 0196 e conheça seu trabalho nas redes sociais. Psicólogo Yuri Guilherme, @yuriguilherme.costa. Encerrando Geração Apoio Cultural. Nossa FM. Eu tô ligado na rádio Nossa FM 87,7. Todo mundo se liga aqui. Programa Nossa Saúde. Programa Nossa Saúde. Apresentação Leonardo Reis. E estamos de volta ao programa Nossa Saúde, um bate-papo aberto e sério sobre saúde e bem-estar. 9 horas e 40 minutos. Estamos falando aqui a respeito de bullying e esses desafios, vou chamar de idiotas, né, na internet. E a gente está falando aqui com o Yuri Guilherme, nosso consultor psicólogo, e que está dando algumas dicas também, falando a respeito dos malefícios que essas atitudes têm trazido aí para os nossos jovens. Yuri, vamos alertar a respeito de mais alguns desafios, né? Sim, sim. O que tem acontecido? Além da rasteira, agora você trouxe essa novidade do moletom que o pessoal está fazendo. É um casaco. E tem também moletom. Aquele do pessoal cruzar o braço, um de cada lado, e girar a pessoa em 360 graus. Não sei se essa eu não vi, essa eu não vi. E já tiveram algumas quedas de cabeça no chão. As pessoas ficam um de cada lado, cruza o braço em forma de X e dá a mão um para o outro, segurando a pessoa pela cintura. Nossa, Deus. E aí eles vão e desviram o braço. Faz um movimento rotacional e a ideia é a pessoa virando, joga o corpo da pessoa para trás para ela dar um giro de 360 graus. Né? Quando bem executado, a pessoa cai em pé. Né? O problema é que nem sempre é bem executado. Nossa, Deus. E aí a pessoa acaba caindo de cabeça no chão. Pois é, essa eu não conhecia. Pois é, já teve vítimas também dessa brincadeira. Então, essa é mais uma. Pois é, e assim, são coisas que chocam, porque se a gente para e olha, né, eu acho que a gente não tem coragem de fazer. Uhum. Né? Igual teve uma que você falou dessa, eu lembrei da brincadeira da asfixia também, né, que é a pessoa prender a respiração, quer dizer, gente, onde já se viu isto? Não, né? E o problema é que a pessoa faz esses desafios diante de uma câmera para transmitir, às vezes transmitindo ao vivo pela internet, e sem ninguém ao redor para poder dar alguma assistência, não tem ninguém perto. Sim. E aí até socorrer, chegar na pessoa, isso é complicado, acaba... porque o que acontece? Um pequeno desmaio, se voltar rápido, né, tudo bem. Uhum. Só que se, como você falou, se ninguém prestar um socorro, se não tiver ninguém por perto, ela tem chance de vir a óbito. Sem dúvida. Porque o nosso corpo, se ficar um tempo sem oxigenar, sem movimento, a gente morre. Né? E quer dizer, como que chama isso de brincadeira? Eu não consigo entender, eu não consigo chamar de brincadeira. Pois é, você falou de asfixia, lembrei de uma outra que é colocar uma colher cheia de canela em pó na boca e segurar o máximo de tempo que conseguir. Cara, isso é extremamente perigoso, você pode se asfixiar, é incômodo, não consegue porque aquilo queima e pode trazer lesões para garganta e pulmão.
né? Pois é, olha só, o adolescente, será que tem essa noção? Não, exato, e acho que é uma brincadeira boa, não. Vamos ver quem consegue ficar mais tempo com uma colher cheia de canela em pó na boca. Não, né? Complicado. Pois é, e é o que eu falo, né? Porque eu vim pensando nisso. Então, falta-se limites, tá? Porque as pessoas estão virando, não é, como é que eu vou dizer, um conceito didático, tá? Mas quase sociopatas, tá? Porque as pessoas estão banalizando muito, tá? Olha a quantidade de coisas que nós relatamos aqui. E o problema todo, quem está tendo acesso a isso? Inclusive, aí vem uma questão, uma atenção para os pais do conteúdo que seus filhos estão assistindo na internet. Muitas crianças têm acesso a esse tipo de desafio que alguns youtubers colocam. Sim, sim. Né? E esse mesmo da boneca Momo foi a partir das redes sociais, foi pelo WhatsApp. Exatamente. Que começou essa brincadeira idiota, essa coisa estúpida, né? Começou, como tem umas que são no YouTube, né? Que você está, às vezes, assistindo um vídeo interessante, até estudando uma matéria para aula, e vem essa chamada, né? Que, como eu te falei, eu não tive coragem, eu não tive vontade de mexer na boneca Momo. Até porque é extremamente esquisita aquela boneca, né? Sim, e assim, me chama a atenção porque, igual a gente falando, mas pô, o adolescente é muito vulnerável. Cara, porque ele já está num processo de tristeza muito profundo. Porque a fase, ele deixou de ser criança, ele tem as células trabalhando muito forte, e a gente fica assim, mas pô, me incomoda demais isso. As pessoas falam, as pessoas noticiam, mas não se faz mais nada além disso. Né? Eu vou falar até um conceito teen também. Tá muito mimimi nessa história. Né? Então, você vê, eu não aguentei, eu fui para as redes sociais, eu fiz vídeo, já tem escolas fazendo também campanha, que isso não é brincadeira, né? Tem político, graças a Deus, também comprando a briga. Tem político comprando a briga, e eu vi empresas também, como hospitais, fazendo vídeos institucionais falando a respeito disso do risco. Pois é, porque então, a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Não dá para ficar quieto, não dá para ficar só em casa essa conversa, do tipo, vou orientar minha filha, eu oriento a sua. Não basta só. A gente tem que levar isso para o maior número de pessoas, a gente tem que estar fazendo uma campanha, tá? Aí eu falo para as autoridades competentes, eu falo para a escola, eu falo para bombeiro, eu falo para a polícia. Vamos selecionar pessoas, vamos recrutar pessoas que estejam engajadas para estar falando que o óbito e provocar morte é crime, tá? Se for menor, vai ter a sua punição sim, tem o Código Civil aí, tem, né, está tudo aí registrado, então a gente tem as leis. Então não vamos deixar isso, né, tomar ciência, igual agora. Tem uma questão aí também, não sei se é brincadeira, mas, né, eu lendo ontem alguma coisa na internet também, tive o relato de ter mais uma professora morta por alunos de escola. Né? Então, autoridades, vamos fazer alguma coisa. Tá? Vamos instruir, vamos levar noções de cidadania. A gente fala muito que estão sem noção, então vamos nós nos incomodarmos aqui, vamos fazer alguma coisa, como a gente da rádio está fazendo. Né? Vamos fazer aí comunidade, pessoal de igreja, pessoal de bairro, vamos fazer alguma coisa. Pois é, a grande verdade é que essa coisa da competitividade, de você... Isso é legal, é sadio até certo ponto. Sim. Então, assim, desafia teu amigo, realmente, no videogame, entendeu? Na hora do futebol, quem faz mais gol, quem faz mais cesta. Quem tira nota maior. Quem tira nota maior. Na escola. Saudáveis. Essa é boa, vou sugerir minha filha lá. Né, pô, estudar, ajudar uma pessoa que tem dificuldade numa matéria, se você é bom, pô, vamos chamar para estudar, vamos chamar para ir na igreja, vamos chamar para ir ao cinema, né, ao invés de estar fazendo coisas idiotas aí com graves consequências. Você imagina só, Yuri, eu vou fazer um desafio para você. Some por 72 horas, tá? Só volta daqui a 3 dias. Sim. Você acredita que tem esse desafio? Acredito, eu acredito. Da pessoa, imagina para os pais, para familiares, de repente some, 3 dias sumido. Só aparece depois de 3 dias. Esse é um desafio, não pode. Desliga o celular, não fala com ninguém onde você está. Isso aconteceu em 3 dias. Eu tive noção, eu estava, se eu não me engano, atendendo na época na Unimed. Eu escutei uma história dessa, que tinha um adolescente sumido, né? Que ninguém sabia onde estava, ninguém tinha acesso. Aí você envolve, além dos familiares, da angústia e tudo, envolve um trabalho público que poderia estar envolvida com outros casos sérios, que é polícia, bombeiro. Então, assim, você envolve toda uma estrutura por conta de uma palhaçada dessa.
Pois é, que algumas pessoas chamam de brincadeira. Mas chamam de brincadeira. Chamam de brincadeira, entendeu? E é como antigamente a gente fazia trote, Uhum. né? E, cara, criança, se fizer, eu acho que deveria conversar com os pais. Ah, eu tô com vontade de fazer uma brincadeira. Ah, pai, eu vi isso aqui na internet, o que você acha? E o adulto dá o crivo, né? Porque igual eu me pego nessa situação, cara, eu não tive isso. Mas para isso, o pai tem que ter uma relação de amizade com o filho, a ponto do filho confiar em buscar orientação com o pai. Né? Sim, sim, sim. Então, assim, essa relação também de pais e filhos, ela deve ser encarada também com seriedade. Porque se o filho não consegue enxergar no pai confiança o suficiente para poder conversar sobre todas as situações de vida, né? Claro, vai ter aquela coisa, o segredinho que ela conta para amiga, alguma coisa natural, tudo bem, a privacidade né, de cada um, mas essa relação ela tem que ter e os seus filhos têm que conversar, te conhecer o suficiente para saber que pode confiar em você. Né? Então, pois assim, e a prevenção é o melhor caminho, né? A instrução, a informação. Então eu acho que vai muito daí. Ah, pô, você tá querendo fazer brincadeira? Procura uma pessoa, né, mais velha do que você e veja se essa brincadeira realmente é uma brincadeira, se ela tem um lado lúdico, que é o da diversão, né? Porque tragédia não é diversão, apesar de algumas pessoas de repente aí tá achando bonito, né, de ver um tombo de alguém de frente, né, agora de costas, e você falou agora parece aí como é que eu vou dizer, um globo, né, igual a gente vê os motociclistas fazendo, faz um né, ou pessoas de dança, de coreografia aí, que são treinados para fazer, para ter desempenho alcançado, né, e não um bando de curiosos aí fazendo essa coisa de atrocidade, essa aberração, né, essa idiotice aí. E fica o nosso alerta, né? Vamos conversar mais com nossos filhos, vamos tentar conhecê-los melhor, que é saber o que eles fazem, o que eles estão chamando de brincadeira. Observar o que eles estão vendo na internet. Sim, isso é fundamental. E propor, né, outras alternativas, porque antigamente, na minha época, a gente tinha, igual eu brinco muito com a galera hoje, eu falo, gente, na minha época a gente jogava bola, tinha videogame, e a gente ainda conseguia parar para conversar. E hoje você não vê isso. Brincava de pique, tinha brincadeira de taco, queimada. Verdade, polícia ladrão, pique-esconde, pique-pega, pique-lata, queimada, 5 corta, morto-vivo. Deco aqui, nosso membro aqui falando, pô, morto-vivo, que é uma brincadeira extremamente saudável. Você quer gastar energia? Brinca de morto-vivo. Que é só abaixar e subir, tá, gente? Não é matar ninguém, não. Morto-vivo é só uma posição que você abaixa e levanta, tá, gente? É só isso. Para quem não sabe, né? Na nova geração aí, morto, a pessoa abaixa. Quando grita vivo, a pessoa levanta. E aí você vai alterando ali até a pessoa se confundir. Né? Se falar vivo, ela abaixar, sai do jogo. E assim vai. Isso aí. Olha só que diversão, gente. E não tem efeito colateral nenhum. Não, né? Não pelo tem contrário, pernas fortes e torneadas. E abdômenes definidos. O nosso amigo Deco Luiz também gostava muito do pera, uva... como é que é? Salada mista, pera, uva... Maçã, salada mista. Exatamente. Que aí, né? Isso aí. Não, é muito bacana. Só, ou seja, opções nós temos, né, gente? O que a nossa juventude está perdendo, né? Verdade, verdade. Como é que empobreceu, né? Empobreceu demais. Pois é. E aí, o videogame, quando apareceu o primeiro Atari, né? Que era, verdade, o anterior era o telejogo, que eram 2 joguinhos só. E aí começou essa era, claro, gente, a modernidade a gente não vai frear, né? Esses avanços vão acontecer, né? Mas a gente não pode perder a noção de perigo que muitas dessas coisas estão trazendo, tá? Sim, a questão da escola, como eu falei também, a escola também tem a sua responsabilidade, sim, porque nós, da década de 80 e 90, pegamos o empobrecimento, que era a história da decoreba e não do aprender, né? Não era o entender a matéria, mas sim decorar. Então, vamos voltar a pensar, vamos ensinar as pessoas a pensarem e vamos cobrar senso crítico. Né? Você pode ler, você pode falar o que você quiser, mas esteja estruturado, esteja estudado. Por isso, tá, Léo, que eu aceitei o bullying aí que você fez, eu fiz um roteirinho sim, uma colinha, mas eu não trouxe. Ó, aí na imagem não tem papel na minha frente, tá? Eu não trouxe cola. Mas só para lembrar, eu fiz o bullying na moda antiga, só entre nós dois. Ele que jogou na rede agora. Verdade, é verdade. Gente, nosso horário já foi, né? Desafio aceito. 9h52. A gente tá sempre com o Yuri aqui, a gente tem esse clima, né, mais divertido, de brincar.
apesar de que hoje a gente está fazendo esse alerta que é extremamente sério, né? Sim, a gente sim. não pode deixar de sorrir. E é sério e grave. Eu vou usar a palavra gravidade também aí. E grave. É grave. Sem dúvida nenhuma. E é um problema que leva muitas pessoas, por exemplo, teve um rapaz que teve uma lesão, eu estou tentando lembrar aqui, foi um aneurisma que ele teve, eu não me lembro qual brincadeira, e ele acabou perdendo a visão de um olho. Tá? Então a gente está falando realmente de problemas de saúde que podem acontecer com esse tipo de desafio. Traumatismo craniano, costela quebrada e a morte. E até o óbito. Né? Vamos lá, agradecer a Aline Cerqueira, Verinha Rosa, Ana Paula Santos, Daniele Antunes, Adriana de Paula, Patrícia Santos, o Marcos Vinícius, a Matilde Souza, Patrícia Bretas, Cristine Silveira, Mônica Coelho, a Camila Ribas, a Faine Paz e Glória Crochê, Maria Cristina Rosa e também Luana Barbosa estiveram sintonizados no Facebook. Você que assistiu pela Tech Cable, pelo YouTube ou pelos aplicativos também da rádio ou pela própria 87.7, também o nosso muito obrigado. Parabéns mais uma vez por você ter separado um pedacinho aí do seu dia para se informar sobre saúde e bem-estar. A gente vai fazer o seguinte, vai dar um tempinho, tem um minutinho e vamos fazer o sorteio da Cross Experience. Vão ser dois, na verdade, itens sorteados, uma camiseta e o outro um mês grátis na academia. Academia Cross Experience. Depois eu queria lembra o endereço, Deco? A gente, de qualquer forma, também vai deixar o link para você da Cross Experience, como já deixou na última transmissão, para você entender. Mas dá uma conferida aí no endereço para a gente passar para quem ganhar, inclusive, ir buscar o prêmio lá na Cross Experience na quinta-feira. Tá? Quinta-feira, depois do carnaval, vai poder passar lá e pegar seu prêmio. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, os nomes estão todos já dobradinhos. Vamos colocar aqui dentro. Vou pedir o Yuri para fazer sorteio. Se bem que o Yuri também curtiu o vídeo e está concorrendo, né? Sim. Já pensou se o Yuri... Não, vamos ver o seguinte, o Deco não está participando, o Deco vai fazer esse sorteio. Vai que você tira o seu nome aí, o pessoal vai falar que é armação. Tá aqui, ó. É isso aí lá nas redes sociais, vai ver que eu dei o like lá, ué. Já agradecer ao pessoal da Cross Experience, o Júnior, que esteve aqui com a gente na terça-feira, né, falando a respeito dessa nova modalidade de atividade, que não é crossfit, tá, gente? Na Cross Experience é cross training, e o HIIT. São duas modalidades que são trabalhadas lá na Cross Experience e que tem um resultado muito legal, inclusive para quem quer perder peso, tá? Porque no HIIT, a atividade que você faz, que é de alta intensidade, no intervalo de tempo mais curto, você leva até 48 horas queimando ainda, queimando gordura, tá? Oh, que legal. É muito bacana, o método é muito interessante. Então vai lá conhecer. Vamos lá, quem foi sorteado? Carla Xavier ganhou a camiseta. Tá aqui, ó. Pode mostrar aí, Deco. Toma aqui o papelzinho. Mostra aí, fica mais claro. A Carla Xavier. E agora a gente vai sortear um mês grátis. Isso. Mãozinha vazia, vamos lá. Foi Nilda Inácio. Tá aqui, mostra lá. Nilda Inácio, nossa ouvinte Nilda, está sempre participando aqui com a gente. Parabéns para vocês que ganharam. Então vamos lá, vocês vão fazer o seguinte, entra em contato com a Cross Experience. A gente vai fazer contato com vocês ali pelo Facebook, mas dá um pulinho lá na Doutor Oswaldo Cruz, número 107, no centro. O WhatsApp da Cross Experience é o 99932. Tá faltando o número aqui, Deco. 20. É 999 20. Ah, tá. 999 32 20 40 e 46, tá bom? Mas a gente vai passar essa informação para vocês também pelo Facebook, para quem ganhou. Muito obrigado a todos vocês que participaram. A gente teve aqui quase 100 participações e curtiram o vídeo lá, sem contar que a visualização estourou, né? Muita gente acabou vendo o vídeo do sorteio. Gente, acabou o tempo, né? Muito obrigado. Tem um final de semana fantástico. Carnaval tá aí, então modere-se. Tem desafio também, Yuri, de
beber, quem bebe mais, né? Vai fazendo aqueles vírus e tal. E assim, gente, não cai nessa não, tá? Vai curtir o carnaval com alegria, com consciência, porque não adianta você perder a consciência, ou na sexta-feira hoje, por exemplo, já ir para a folia e ficar o resto da semana de ressaca, né, e conseguir ter força para poder se divertir. Quem não curte carnaval, né, vai curtir aí o seu retiro espiritual, ou vai curtir com a família, né? Tenham todos, principalmente, muita saúde. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Vem aí o programa Nossa Folia com Simone Assunção. Hoje a entrevista é com Sonhos de Mexerica.